Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre os esboços de planos de paz apresentados pelos principais conselheiros de Donald Trump, quais os interesses ocultos e quem realmente ganha com esses planos. A sua empresa pode estar correndo um sério risco sem você saber. Um CNPJ, uma conta do Instagram ou domínio de site não garantem que a marca é sua de verdade, e só existe uma maneira de proteger o nome do seu negócio, o registro no INPI. Com milhões de empresas abertas todos os anos, o que impede que surja algum negócio com um nome similar ao seu? Sem o devido registro, nada impede. A boa notícia é que a MoveOn resolve esse problema para você. Com mais de 7 mil clientes, a MoveOn é referência no seu segmento e foi quem registrou o canal Hoje no Mundo Militar. Não arrisque, registre a sua marca. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. A guerra na Ucrânia, que já ultrapassa 1000 dias, está em um ponto de inflexão crítico. O conflito, que começou com a invasão russa em 2014 e escalou para uma guerra em larga escala em 2022, está gerando consequências devastadoras para a Ucrânia. Estima-se que mais de 1 milhão de russos e ucranianos foram mortos ou feridos, e milhões de ucranianos foram deslocados das suas casas. O cenário no terreno é sombrio para a Ucrânia. Desde o início da guerra, a Rússia consolidou o controle sobre a Crimeia e aproximadamente 80% das regiões de Donetsk e Lugansk, além de vastas partes de Zaporizhzhia e Kherson. Essas conquistas dão à Rússia controle sobre importantes corredores terrestres e acesso estratégico ao Mar Negro, enfraquecendo ainda mais a posição de Kiev. Internamente, a Ucrânia enfrenta sérios desafios para a sustentabilidade do conflito. A prolongada guerra está esgotando os recursos financeiros e militares do país, com as baixas no campo de batalha aumentando e o moral das tropas sendo continuamente testado. Além disso, a dependência da Ucrânia do apoio militar ocidental tornou-se um ponto sensível, especialmente com os sinais de fadiga por parte de alguns aliados europeus e norte-americanos. Esses fatores pressionaram o presidente Volodymyr Zelensky a reconsiderar a sua posição inicial de resistência incondicional. Embora ainda esteja comprometido com a integridade territorial da Ucrânia e a adesão à OTAN, Zelensky vem dando sinais de abertura para uma solução diplomática em duas etapas. A primeira envolveria um cessar-fogo imediato, com a segunda contemplando negociações para a recuperação dos territórios ocupados. Essa mudança reflete um pragmatismo forçado pela dura realidade militar e econômica que o país enfrenta. Por outro lado, a Rússia parece estar em uma posição mais confortável. Apesar de enfrentar pesadas baixas e perdas materiais massivas, Putin tem jogado com o tempo, apostando na exaustão do Ocidente e na fraqueza progressiva da Ucrânia. Sua estratégia parece ser clara: consolidar ganhos territoriais enquanto espera por concessões de Kiev ou por mudanças políticas no Ocidente que favoreçam as suas condições. Donald Trump, que assumirá a presidência dos Estados Unidos em janeiro, prometeu encerrar a guerra em 24 horas. Apesar da simplicidade e ousadia dessa afirmação, analistas consideram-na excessivamente otimista e desconectada com a realidade. No entanto, a sua entrada no cenário político global já começou a gerar pressão sobre as partes envolvidas. A presidência de Trump traz grandes incertezas para a Ucrânia. Durante o seu mandato anterior, Trump demonstrou ceticismo em relação à OTAN e uma abordagem pragmática nas suas relações com a Rússia. Agora, a sua postura mais recente sugere uma inclinação para reduzir os custos e os riscos para os Estados Unidos, mesmo que isso envolva grandes concessões para Moscou. Para a Ucrânia, isso representa um golpe duplo. Primeiro, Trump sugeriu publicamente que a adesão de Kiev à OTAN, um dos principais objetivos estratégicos de Zelensky, estaria fora de questão. Em segundo lugar, as propostas dos seus conselheiros incluem concessões territoriais permanentes à Rússia, chocando-se frontalmente com os interesses ucranianos. A possibilidade de Trump reduzir ou suspender a ajuda militar à Ucrânia é outro ponto de preocupação. Desde o início do conflito, os Estados Unidos desempenharam um papel crucial no fornecimento de armamentos e assistência financeira para Kiev. Sem esse apoio, a Ucrânia ficaria ainda mais vulnerável às ofensivas russas.
Por outro lado, Moscou enxerga o retorno de Trump com otimismo cauteloso. Putin tem demonstrado habilidade em explorar as divisões políticas no Ocidente, e a postura mais conciliadora de Trump em relação à Rússia pode oferecer ao Kremlin uma vantagem estratégica. No entanto, Putin também sabe que um acordo rápido poderia limitar as suas ambições territoriais, razão pela qual ele continua apostando em um desgaste prolongado da Ucrânia. Toda essa dinâmica coloca Zelensky em uma posição delicada. Por um lado, ele precisa demonstrar aos aliados ocidentais que está disposto a negociar para preservar o apoio internacional. Mas, por outro, qualquer concessão excessiva à Rússia pode alienar a população ucraniana, que ainda apoia amplamente a resistência ao invasor. Os conselheiros de Trump apresentaram 3 propostas principais para encerrar a guerra na Ucrânia, cada uma refletindo diferentes prioridades e abordagens. O plano Kellogg propõe congelar as linhas de frente atuais e oferecer garantias de segurança à Ucrânia em troca da sua renúncia de adesão à OTAN. Essa abordagem visa criar uma estabilidade mínima enquanto reduz o envolvimento direto dos Estados Unidos. O plano Vance sugere a criação de uma zona desmilitarizada, fortemente fortificada ao longo das linhas de frente, efetivamente consolidando os ganhos territoriais russos e minimizando o risco de novas escaladas militares. E o plano Grenell introduz a ideia de zonas autônomas no leste da Ucrânia, oferecendo a Moscou uma forma de controle indireto sobre as áreas disputadas. Essa proposta também exclui qualquer possibilidade de adesão da Ucrânia à OTAN. Essas propostas têm um denominador comum. Todas priorizam uma resolução rápida, com custos mínimos para os Estados Unidos, e incluem grandes concessões à Rússia. A exclusão permanente da Ucrânia da OTAN, um elemento central dessas propostas, é particularmente preocupante para Kiev, que considera a adesão à aliança como uma garantia essencial de segurança contra futuras agressões russas. Enquanto essas ideias buscam acabar com a guerra, elas falham em abordar as raízes profundas do conflito, incluindo as ambições territoriais de Putin e as demandas de soberania da Ucrânia. As diferenças entre as propostas de Trump e as aspirações da Ucrânia são marcantes. Zelensky tem enfatizado que qualquer acordo de paz deve incluir a recuperação total dos territórios ocupados e a garantia de adesão à OTAN. Para ele, essas são condições indispensáveis para preservar a soberania e a integridade territorial da Ucrânia, tanto no presente como no futuro. No entanto, as propostas de Trump vão justamente na direção oposta. Elas aceitam tacitamente as conquistas territoriais russas e descartam a adesão à OTAN como uma possibilidade futura. Para Zelensky, essas condições são inaceitáveis e representam uma traição ao sacrifício feito pelo povo ucraniano. Além disso, há uma questão de precedentes. Aceitar condições territoriais poderia encorajar futuras agressões por parte de outros atores globais, minando os princípios do direito internacional e a estabilidade global. Ao avaliar quem realmente se beneficia das propostas de Trump, fica claro que elas favorecem mais a Rússia. A consolidação das conquistas territoriais russas enfraquece a posição da Ucrânia e envia uma mensagem preocupante ao mundo. Agressões militares podem ser recompensadas com concessões territoriais. Por outro lado, os Estados Unidos também poderiam sair enfraquecidos. Embora as propostas reduzam os custos imediatos para Washington, elas comprometem a credibilidade americana como líder global e defensor de valores democráticos. Para a Ucrânia, essas propostas representam uma derrota estratégica e moral. Elas não apenas limitam o potencial de recuperação territorial, mas também deixam o país vulnerável a futuras ofensivas russas. Como Zelensky enfatizou recentemente, se a guerra for congelada e se a Ucrânia for excluída da OTAN, Putin voltará a atacar a Ucrânia com força redobrada dentro de, no máximo, 4 ou 5 anos. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.